Salmo 115. O que dizer quando incrédulos zombam de nós? Essa é uma frase de um comentarista deste salmo, Donald Williams. Talvez um esclarecimento: se você está nos visitando aqui e por alguma razão você não seja crente, de forma alguma eu tenho a intenção de que você se ofenda quando eu uso a palavra incrédulo. Tem sido difícil nesses dias a gente ter uma palavra para expressar, para se referir às pessoas que não professaram ainda verbalmente, publicamente, o Cristo como o Senhor da sua vida. Isso, décadas atrás, você usar o nome incrédulo não era agressivo como hoje tem sido. Pessoas têm se sentido agredidas porque eles dizem que eles também acreditam em Deus, então eles não são incrédulos. Eles não entendem que isso é simplesmente o oposto do termo que existia antigamente, mais comum, crente, né? Vamos saber que quem não era católico era crente, e quem não era crente era incrédulo, né? Essa era a ideia. Então, não sei, é só fazer esclarecimento de que de forma alguma você se sinta ofendido. São termos que sempre foram usados e a gente tem procurado outros termos menos agressivos, mas a ideia aqui é de alguém que não crê em Deus como está na Bíblia. Então, toda pessoa que não crê em Deus como está na Bíblia, ele é incrédulo. Ele pode crer em Deus, ele pode crer em alguma coisa, ele pode ser crédulo em alguma coisa, mas do ponto de vista bíblico, ele é incrédulo. Aliás, a palavra mesmo usada na Escritura, ela é mais forte do que incrédulo. Na verdade, a palavra, se fosse seguir ao pé da letra o que a Bíblia diz, o termo é ímpio. Porque aquele que teme ao Senhor, o Senhor da Bíblia, como está na Bíblia, ele é pio, de onde vem piedoso e piedade. Então, quem não é pio é impio. Okay? Mas a frase, de qualquer forma, deste homem é: o que dizer quando incrédulos, quando ímpios, quando não crentes, quando pessoas zombam de nós? E você vai saber já quais circunstâncias são. Vamos ler o Salmo 115. E ele é conhecido de certa forma, eu vou explicar porquê, mas nós vamos ser surpreendidos pelo Senhor hoje e com certeza abençoados pelo teor do Salmo 115. Nós cantamos várias músicas hoje que procedem deste salmo aqui. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, literalmente, mas ao teu nome da honra ao teu nome, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que o temem, confiam no Senhor os que temem o Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor,
Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Aleluia. Amém. Esse é o Salmo. O Salmo 115 é de autor e data desconhecidos. Ninguém arrisca nada necessariamente com respeito a, assim, categoricamente. Mas o versículo 2 nos dá um indíciozinho, uma pista de que este salmo deva ter sido escrito depois do cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico foi o tempo que Israel ficou na Babilônia, compreendido dos anos 605 a.C. a 536. 70 anos o povo de Israel ficou cativo naquela terra. E então o rei Ciro deu um decreto, era um rei persa, medo-persa. Ele fez um decreto autorizando o povo de Israel e outros povos voltarem para as suas terras de origem. Então, nesta circunstância, neste ambiente, nesta situação, que o Salmo 115 foi escrito. A sua forma literária, a forma literária do Salmo 115, ela é uma mistura de lamento e hino de louvor. E como nós já temos informado para você que está acompanhando a série, o Salmo 115 está dentro de um grupo dentro do Saltério, dentro dos Salmos, chamado o Grande Halel, que ele vai do Salmo 113 ao Salmo 118, porque eles começam ou terminam com a palavra aleluia, que literalmente significa louvai ao Senhor. Esses salmos, esse Halel, esses salmos de louvor, eles eram cantados pelo povo de Israel na festa dos tabernáculos e na festa da Páscoa. E atualmente ele é recitado, é citado pelos ortodoxos durante a festa da Páscoa. É um salmo conhecido por causa dos versos 4 a 8, na verdade de 5 a 8, porque ele condena de certa forma a idolatria, num ataque direto aos deuses feitos por mãos humanas, aplicáveis às imagens dos santos do catolicismo, do espiritismo ou mesmo do budismo, qualquer que seja a religião ou seita que tenha dentro do seu escopo, dentro do seu culto, a adoração de uma imagem. E elas são feitas por mãos humanas. E por que esta ligação com as religiões modernas? Porque você poderia dizer, mas aqui ele está falando de deuses, e o catolicismo não considera aquelas imagens deuses. Então é como se eles não estivessem enquadrados aqui. Contudo, a similaridade que existe é de que a atitude daqueles cidadãos do passado para com aqueles deuses era de veneração, de adoração. E o que acontece com as religiões modernas é a mesma coisa. Eles são chamados santos. No caso do budismo, o Buda é considerado como Deus.
mas no catolicismo são os santos, porém eles são venerados. E obviamente que isso também é muito pessoal, mas a maior parte do nosso país, uma boa parte do nosso país, o pessoal leva a sério essa coisa aí, né? E é uma veneração mesmo. Eles se tornam como deuses para essas pessoas. Nós vamos ver aqui depois que cada nação, ela tem um Deus dela. Aqui eles tinham, e as nossas também, as nações de hoje também têm os seus deuses aqui. No entanto, eu queria chamar a sua atenção de que o Salmo é muito maior do que essa porção de 5 a 7, que realmente condena a idolatria. Na verdade, não é talvez a expressão melhor não seja condena a idolatria, mas ele faz uma reflexão da tolice que é a idolatria. Porque ele está falando de que as pessoas adoram deuses nesse estado aqui, né? E você vai entender a profundidade disso. Mas o Salmo, esse texto aqui de 5 a 7, ele está dentro de um canto maior, que é muito valioso para os nossos dias. Então é importante que você acompanhe a exposição, fique atento aí, porque ele é valioso para nós nos nossos dias. Não necessariamente o versículo de 5 a 7. O que podemos dizer quando Deus parece estar ausente, ou silencioso, ou de ambas as formas? Você já se sentiu assim? Já passou por um momento na sua vida em que você teve essa sensação, esse sentimento de que Deus estava ausente, ou de que você fala com Ele, mas Ele não responde, você sente dele, você tem essa sensação de um silêncio completo dele? O que a gente pode dizer disso? Porque esse é o teor do Salmo 115. Porque se você sente alguma coisa, eu já senti isso aqui, então se você está cercado por alguém que sabe que você é crente, e que você tem todas essas informações, e você vai à igreja, e você lê a Bíblia, e você crê num Deus atuante, você crê num Deus presente, e de repente você se encontra nessa situação em que você está tendo aquela sensação de que Ele está ausente. Ou o que acontece quando em meio ao sofrimento ou à tragédia Deus não age de acordo com as nossas expectativas? Se você acompanhou no WhatsApp ontem da família Maranata, né? Da família Maranata, você acompanhou o que aconteceu com a família do Marquinhos lá na estrada de Campo de Jordão. Aquilo foi um livramento do Senhor. Mas às vezes o Senhor não age daquele jeito, porque foi um livramento. Se você vir as fotos de ambos os carros, no carro do Marquinhos ninguém emocionado, a não ser as dores que ficam no corpo, né, por causa da batida. No outro carro o pessoal se machucou, e o pessoal da moto teve fratura exposta, o casal, os dois foram internados em Taubaté com fratura exposta, foram removidos de helicóptero. E o Marquinhos mencionou que pelo jeito que o carro veio em direção, estava em alta velocidade e veio em cima do carro dele. Ele conseguiu se livrar do carro, livrar ao máximo, mas ainda bateu no carro dele e ainda bateu na moto e fez aquele estrago todo. Então a gente viu, louvou a Deus, agradeceu junto com eles, acompanhou o livramento do Senhor. Mas e às vezes que o Senhor não nos livra dessa forma? Ou nunca morreu nenhum crente em acidente automático? Nunca alguém num acidente automóvel teve fratura, né?
Eu não estou vendo no Urubu aqui hoje, mas anos atrás, muitos anos atrás, o Urubu estava voltando de Mogi da faculdade e teve um acidente lá e só não morreu porque o senhor interferiu, mas houve uma morte aquela noite. Eu me lembro quando ainda na Maranatinha, Mário, lembra do Mário da Alta, né? Voltando de Campinas, com o pastor Vitor, que era um pastor de jovem da nossa igreja, ainda a Dom Pedro da Pista Simples, tiveram um acidente lá, perto de Atibaia, e o Mário tem sequelas até hoje, na sua perna, daquele acidente. Eu não sei exatamente como você entrou aqui hoje à noite. A situação que você se encontra pessoalmente, né? Se você está em sofrimento, se você está passando por um momento de dificuldade, se você está com um desalento, precisando de consolo, eu não sei a situação que você se encontra. Mas nós somos cercados por pessoas, se você verbaliza a sua fé, de que às vezes, abertamente ou veladamente, zombam de você, zombam de nós, por conta daquilo que acreditamos. Certamente quando o Dobós teve que se posicionar na sua empresa, né? Perdeu o emprego, porque você se posicionou, aquelas pessoas que estavam ao seu redor, talvez zombaram, achando que por que você vai botar em risco o seu emprego, numa coisa que tanta gente faz ali, né? E por outro lado, por que Deus não livrou? Por que Deus não agiu? Por que Deus não impediu que aqueles homens tivessem aquela atitude? Então nós temos situações assim, as pessoas que estão ao nosso redor, né? O que temos a dizer a essas pessoas quando afirmamos para elas que Deus é real, Ele irá nos prover, e então as evidências não nos dão a retaguarda que nós estamos clamando? Você já passou por isso? Então você diz que Deus é real, que você crê em Deus, você conta de coisas que Deus fez, e de repente você passa por uma situação, e ali então você está clamando ao Senhor, e aí de repente as evidências, tudo está acontecendo, é completamente contrário àquilo que você estava esperando, e nada acontece como você estava esperando. Sabe o que eles fazem? Eles zombam de nós. É isso que está no Salmo. Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Você diz tanto, você vai tanto na igreja, você lê tanto a Bíblia, e agora? De que valeu o seu Deus? Essa é a questão. Então, em suma, o que dizer àqueles que zombam de nós quando passamos por momentos difíceis e Deus parece não fazer nada? Talvez você esteja aqui passando exatamente a situação assim. Você está sofrendo, está acontecendo coisas e parece que Deus não faz nada. Nada acontece, não muda nada. Então este é o contexto do Salmo 115. Israel era o povo de Deus. Deus separou um homem lá na Caldeia, ele tirou um casal da Caldeia e o levou para a terra da Palestina. E este casal já tinha idade, o Senhor prometeu que faria dele uma grande nação. Então, se você quer saber, a única nação que sabe exatamente a sua origem, verdadeiramente, é essa aqui. Porque a gente sabe como é que Pedro Alves Cabral veio passar, veio parar por aqui, né? Contaram uma coisa para aqui na escola, depois já descontaram, isso aqui não foi bem assim. Mas de qualquer forma foi Pedro Alves Cabral que chegou aqui, né? Mas já tinha índios aqui. Na verdade, já tinha brasileiros aqui. Como é que os índios chegaram aqui? A gente não sabe. Eles chegaram aqui de barco, pessoal. Chegaram de canoa, de algum lugar, né? Daquela região lá da Mesopotâmia, onde tudo começou. Simples como isso.
Agora, Israel, o Senhor separou um casal, tem nome, ele tem nome, ela tem nome, o primeiro filho também tem nome. Isso está nos anais da história do povo de Israel. Exatamente como está na Bíblia, porque o Velho Testamento é a história do povo de Israel. Então Israel, por ficar longe do seu Deus, por desagradar o seu Deus, foi levado cativo para uma outra terra e ficou lá 70 anos. E quando eles voltaram então para a sua terra, o que acontecia? O povo da Babilônia, o império Medo-Persa, que foi o que sucedeu a Babilônia, eles zombavam do povo de Israel e diziam: onde está o seu Deus? Vocês não disseram que são filhos de Deus, Israel, o povo de Deus? Vocês não são o povo de Deus? Onde está o seu Deus? Porque o deles, eles mostravam: o nosso está aqui. Entrava num cômodo e lá estava aquela imagem. Você está entendendo o que está acontecendo? Ali está aquela imagem. Então, o meu está aqui. Onde está o seu? E assim, Israel tinha que sofrer, quando estava voltando para a terra, estava sofrendo esse tipo de ataque. E talvez você sofra, né? Porque pessoas chegam para você e falam assim: onde está o seu Deus? Aí ele mostra um crucifixo que ele tem na mão. E ali ele fala: olha, quando eu estou em apuro, eu pego isso aqui, ó, eu fico apertando aqui, eu fico pensando nisso aqui e vivo a minha vida. Então ele está mostrando uma coisa que é palpável para eles. E fala: onde está o seu Deus? Você não vê o seu Deus. Você pensa que ele existe. O pessoal vai lá no Bonfim e eles colocam aquela fitinha aqui. E eles acreditam no poder daquela fitinha aqui. Aquilo fica encebado, pessoal, depois de meses, sem tirar. Não, com todo respeito, mas é um fato. É um fato. Eles se preocupam tanto, nós nos preocupamos tanto com higiene hoje em dia, e nessa hora a pessoa nem liga para a higiene, né? Porque aquilo, imagina como fica ali, né? Ou então, pega o rosário e vai passando as bolinhas, aquilo acalma, aquilo traz esperança para quantas pessoas, quantos milhares de pessoas no nosso país acreditam nisso. Em alguma circunstância, olha para lá e fala assim: onde está o seu Deus? Mas a gente não vê o seu Deus, você nem vê o seu Deus, você está sofrendo aí à toa, porque eles têm alguma coisa que eles veem, que eles apalpam e questionam o nosso Deus, o seu Deus pela sua vida. Então o Salmo 115 é um cântico que leva o povo de Israel a saber o que dizer, como agir. Então o Salmo nos dá 6 atitudes que nós temos que ter quando pessoas zombam de nós por causa da nossa fé. Vamos lá? Primeiro, versículos 1 e 2. Ore. Ore. Agora, a atitude da oração, se você está anotando, vem com a oração. Ore. Mas de acordo com o Salmo, ore o quê? Ore dizendo para o Senhor que a tua glória, a tua honra possa confundir essas pessoas. Essa é a oração. Então não é ore, entra no quarto, vou orar, Senhor. Não. Ore especificamente esta oração, porque aqui está aqui no Salmo. Você vai dizer para Deus que a tua glória possa confundir essas pessoas. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações onde está o Deus deles? Eles vão perguntando: onde está o seu Deus? Agora, a nossa resposta, a nossa oração
é para que a glória do Senhor, a honra do Senhor, os confundam. Por quê? Porque a glória e a honra deve ser dada exclusivamente ao Senhor, e a palavra que é Jeová. Agora presta atenção aqui, olha comigo aqui. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Quem dá glória? Está vendo? A gente canta coisa e nem sabe. Não está escrito ao teu nome demos glória. Ao teu nome dá glória. Aqui é a segunda pessoa do singular do pronome oblíquo. Dá tu glória a ti mesmo. Então ele diz: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá tu mesmo, a ti mesmo a glória. Porque ele é o único que merece a glória. Então quando a pessoa vem e vai perguntar onde está o seu Deus, a questão é o seguinte: Senhor, você não precisa mostrar nada, o Senhor não precisa provar nada, porque a glória é do Senhor, não é nossa. Não é nossa. Então a questão não é se nós vamos ficar do bem-estar ou não. Nós temos que enfatizar isso com você. A vida cristã não é tanto de bem-estar. Bem-estar é aquele programa da televisão, tem aqueles missionários lá. Os missionários lá da Globo, que ficam ali no programa da Globo, bem-estar. Eu nem sei, onde é aquele lá? São missionários, eles têm uma missão de passar informações, né, para vocês, para quem assiste. Irmãos, Deus não tem que fazer nada para nós. Olha, Ele nos deu uma salvação, Ele nos deu tantas coisas, então não precisa se defender. Quando eu pergunto: onde está seu Deus? Então você tem que orar e falar para o Senhor: Senhor, não se preocupa comigo, dá glória ao teu nome, porque o Senhor é digno de glória. O Senhor não tem que mostrar nada, o Senhor não tem que louvar nada, não. Essa é a reação que nós temos que ter diante do nosso Deus. Nós já temos acesso a Ele garantido, então não tem que fazer nada. Por amor da tua misericórdia, dá glória a ti mesmo. E a palavra misericórdia aqui é de novo a palavra reverte, é graça, bondade do Senhor. Por amor da tua graça e da tua fidelidade. Agora, um desafio para você. Você acredita de verdade que Deus é fiel? Então não é a circunstância. Não é a circunstância. O justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo diz isso lá, ele repetindo o Velho Testamento. E o escritor de Hebreus nos diz que a fé é a certeza das coisas que se não veem e a convicção das coisas que se esperam. Então não adianta entrar numa discussão se alguém questionar para você: onde está seu Deus agora que você está precisando dele? Então, quando alguém perguntar isso para nós, é porque ele está olhando para a nossa, ou para a tragédia, ou para a dificuldade, ele está olhando para as circunstâncias que nos cercam. Agora, cuidado, você tem que avaliar se você não está sucumbindo nessas circunstâncias e dando a eles o que falar. Porque isso que tinha acontecido com Israel. Israel tinha estado em pecado e por isso estava daquele jeito. O homem quer ver, ele quer tocar, ele quer cheirar, ele quer sentir. É assim que o homem natural é. Por isso que eles fazem imagens. Porque eles têm que ver, tocar, cheirar, sentir. Agora, olha a tragédia. Eu disse para você que isso aqui é importante, o salmo é atual, é importante para nós, porque mesmo os evangélicos, com esta ênfase nos milagres, estão descendo ao nível deles, porque o Deus deles é o próprio milagre e o milagreiro. Que
pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser apóstolo, pode ser assim. Então, com todo respeito a eles, mas isso virou um tipo de Deus, porque o Deus é o próprio milagre. O pessoal vai lá por causa do milagre. Ah, mas pastor, mas é Deus que está fazendo o milagre. Isso é um detalhe. Você sabia? Esse é um detalhe. Esse é um detalhe. O povo vai lá por causa do milagre. E a ênfase é no milagre. A ênfase é no poder do milagreiro. E por isso, quanto mais poder ele tiver, mais enche de gente. E ele se produz. Ele agora vai para o Senhor. Completamente contra o salmo. Não é nós, Senhor. Não é nós. Mas alto é o nome da glória. Você vai seguir o Senhor porque o Senhor pode fazer um milagre na sua vida? Então o milagre é seu Deus. Porque se ele não fizer o milagre, então ele não serve para você. Então ele não é Deus. Deus é o que ele faz. Você está entendendo a sutileza da coisa? Esse é o salmo. O salmo está sendo cantado ao povo de Israel se lembrar de que o povo de Israel não podia se curvar à pressão que os gentios, que as nações ao redor estavam fazendo para eles, porque bastava Israel saber por que estava passando o que estava passando. Israel sabia que era por causa do seu pecado. Agora, a questão é com você. Você sabe por que você está passando o que está passando? Deus não está ausente. Deus não está em silêncio, mas Deus também não vai agir no pecado. Então, quando há pecado, Ele vai trabalhar para eliminar o pecado. Então, hoje, olha só, agora uma durinha para nós. Você também vai, não está? Expressões como esta: eu posso sentir a tua presença. Nós temos cantado alguns cânticos que é por aqui, ó. E o pessoal tem que usar o crivo para poder cortar isso aí, viu? Eu posso sentir a tua presença. Isso é uma armadilha do inimigo. Você vem aqui porque você sente a presença de Deus aqui? Se você disser para mim que você vem aqui porque você sente a presença de Deus aqui, eu vou falar só, você está enganado, você está mentindo, porque não é por aí. Eu não estou entendendo, pastor. O senhor está dizendo que Deus não está presente aqui? Eu não disse que Ele não está presente, estou dizendo que você está dizendo que você sente a presença dele aqui. Como é que você sente? E tem dia que você não sente que Ele está. Só que você não conta para ninguém. O dia que você sente que Ele não está aqui, você não conta para ninguém. E alguns já foram embora daqui porque não sentiram a presença do Senhor aqui. Então, se você é dos novos e tem vindo aqui porque você sente a presença de Deus aqui, tem alguma coisa errada com você, com a sua percepção. Sabe por quê? Eu sei que Deus está presente, é diferente de eu sinto que Deus está presente. Ele está presente aqui, porque este corpo pertence a Ele, foi comprado por Ele, é mantido por Ele, é acrescentado por Ele para Ele, e Ele habita aquilo que a palavra de Deus diz que Ele habita aqui. Nós falamos sobre o passado. Ele habita coletivamente e Ele habita individualmente. Então Ele está aqui. Amém. E se você chegar aqui meio torto um dia, você não vai sentir nada dele aqui não. Mas o que o povo está procurando hoje nas igrejas? Ele vai no lugar onde ele sente. Porque tem um pessoal que gosta de sentir, né? Aí no louvor você fala assim, nossa, hoje o louvor assim, eu senti Deus aqui. Olha só. Aí no dia que o louvor tem músicas diferentes, talvez, né? Tipo assim, senti muito o Senhor.
Deus está aqui. Aleluia. Diga, né? Deus está aqui. Aleluia. Deus está aqui. Então eu sei que Ele está aqui. Você não tem que sentir a presença dele. Você não vai ter um arrepio. Se você tiver arrepio, pode ser frio. Você pode estar com febre. Então tem algumas razões para você pode sentir arrepio aqui, né? A gente não vive disso aqui. Então, a primeira atitude que o Salmo nos leva a ter diante das pessoas que nos cercam, que questionam o nosso Deus, a sua presença e atuação, nós oramos para que Deus, que a glória do Senhor, confunda essas pessoas. Eles não vão entender. E você tem que ficar atento para você não sair por aí levado por todo o vento de doutrina. Segunda atitude, versículos 3 a 8. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Para que hoje são os ídolos deles, obra das mãos de homens. E aí ele vai descrever. Então, segunda atitude, verbalize. A primeira é ore, aqui é a oração. Verbalize. Verbalize o quê? Tu és Deus, os ídolos deles não são nada. Não são nada. Diga isso. O meu Deus é Deus, e o seu ídolo não é nada. Agora, você não precisa fazer isso para humilhar publicamente, como já fizeram, né? Isso aqui é uma conversa que você está tendo com a pessoa. Se a pessoa disser para você, agora o que você não pode é recuar e nem se acanhar. Porque quando falam comigo, eu digo, falo assim, olha, é o seguinte, eu sou de Jesus. Eu creio no Senhor. Agora, o seu ídolo não é nada. Eu já contei para vocês. Eu devia ter uns 16 anos de idade, mais ou menos. Eu trabalhava numa empresa, irmão, é tão nítido isso aqui, faz anos. Já faz 43 anos. E eu me lembro exatamente como se tivesse acabado de acontecer, aonde eu estava, como eu estava na escada que subia para o trabalho, descendo ali, e o camarada falando, ele era espírita, e ele falando dos espíritos, e eu falei para ele, isso aqui não é espírito, isso aqui não é espírito, isso é demônio. Eu falei para ele, 16 anos, você serve demônios. E ele disse para mim assim, você fica esperto, porque a hora que você estiver andando por aí, se menos que esperar, você vai tomar uma bofetada de um deles. Que é assim que funciona. Vocês sabem o que eu estou falando? Vocês sabem o que eu estou falando? Pois é. E ele perguntou onde está o seu Deus. Sabe o que eu disse para ele? Falei, depois eu vou ficar esperando. Eu vou esperar. Eu vou esperar acontecer. Porque em mim habita o Espírito Santo de Deus, que me guarda. E eu não tenho medo. No que você acredita? O que você acredita? Porque essas pessoas intimidam a gente. Então verbalize para eles: tu és Deus, Deus, o nosso Deus é Deus, os ídolos não são nada. Ele não serve para nada. Então ele disse: onde está o seu Deus? O nosso Deus está no céu. No céu está o nosso Deus. E tudo faz como lhe agrada. Ou seja, ele está no céu e ele é soberano. Ele faz o que lhe apraz, o que ele quiser fazer. Agora só não sei se você está aceitando o que ele faz. Essa é a questão. É muito bom a gente falar da soberania dele, né? Legal, né? Aí quando ele age soberanamente, é o Senhor, mas eu estou fazendo pesado. Ele está lá no céu. Para você entender, né? Ele não pode ser visto. Ele é santo. Ele escolheu, ele decidiu que o seu trono no céu é lá no terceiro céu. É lá no terceiro céu. O que são os ídolos? Então ele diz: prata e ouro são os ídolos dele. Aqui o salmista foi generoso, né? Ele foi generoso,
porque ele não queria usar de uma depreciação acentuada. Então ele diz assim: prata e ouro são os ídolos deles. Mas no que ele foi generoso? Porque a maior parte dos ídolos naquela época, como o de hoje, eles são de pedra, eles são de madeira e de barro. Os que são de ouro e prata são muito poucos. Até porque os fiéis não são tão fiéis assim. E se puser Deus de ouro, vai sumir. Já pensou que coisa ridícula? Agora não é um negócio ridículo? O de pedra fica lá, o de madeira fica lá, mas se puser de ouro, pessoal, não vai durar muito tempo. Você está entendendo? Mas ele diz: prata e ouro são os ídolos deles. Toda nação tem sua divindade. Os filisteus tinham Dagon, os cananeus tinham Baal, os sidônios tinham Astarote, os gregos tinham Zeus, Semíramis era uma das deusas dos povos do passado, Aparecida é do Brasil. Ela é a padroeira do Brasil. Você sabia? Você sabe disso. Eu não estou aqui inventando. E ela tem bastante força aqui no sul, porque lá no Nordeste é o Padre Cícero. Aí é uma briga boa, mas é o Padre Cícero. Quem manda lá no Norte e no Nordeste é o Padre Cícero. É território dele. E lá na terra do Garatinho é a Fátima. É a Fátima. Todo povo tem o seu Deus. E esses deuses todos são obra das mãos dos homens que eles fazem e levam o povo a adorar. E vocês perceberam? Na história do povo de Israel, mostra, isso é simples, irmãos. Ídolo é a coisa mais simples, não chegar aqui nos nossos dias, para desafiar você. Porque Moisés subiu no monte, Moisés ficou 40 dias no monte, foi o tempo suficiente para o povo se enfadar, chamar Arão, pressionar Arão no cantinho e falar: Moisés sumiu. Esse Moisés aí, sumiu. Então é o seguinte: faz um Deus para a gente. Faz um Deus para a gente. Olha só, vai até assim, fabrica, faz um Deus para a gente. Aí trouxeram lá os pendentes de ouro. E o texto diz que com o buril, a ferramenta de manusear ouro, porque ele tem que estar numa temperatura muito alta. Então tem uma ferramenta que chama buril, de onde vem burilar. Então buril, e eles burilaram um boi, um animal. Quando Moisés chegou, ele viu aquilo e ele foi para cima de Arão. O que aconteceu? O Arão ainda foi mentiroso. Porque Arão falou o seguinte: eu não sei, eles trouxeram aqui, jogou no fogo, saiu isso aí. Olha o texto lá, eu preguei esse texto aí. Não, a gente jogou o ouro lá e saiu isso aí. Saiu, pessoal, não saiu nada, aquilo foi burilado, aquilo foi trabalhado. Porque Deus estava lá, Moisés estava longe, né? Agora, às vezes você se comporta assim. Porque às vezes você acha que Deus está demorando. Você está escutando? Você acha que Deus está demorando. E quando Deus demora, rapidinho você acha outro Deus. É sério, irmãos, isso aqui é sério. É seríssimo. Nós dizemos que acreditamos no Senhor. Você lembra quando chegou Saul? Saul ia para a batalha e ele ficou esperando o Samuel chegar. Samuel se atrasou. Aquilo era a providência do Senhor. Porque quando Samuel demorou para chegar, o povo foi ficando inquieto, porque ele era sumo sacerdote. O povo ficou inquieto, e na inquietude do povo, o Saul começou a ficar angustiado e com medo. E o que ele fez?
ofereceu o sacrifício. Ele desobedeceu o Senhor. Porque Samuel demorou. Então ele resolveu o problema? Às vezes você pede para o Senhor, você busca o Senhor, e você vai para o Senhor, mas o Senhor está demorando, então você começa a agir, você arruma outro Deus rapidinho. O nosso Deus está no céu, e é o único Deus. Agora veja, versículo de 5 a 7, nós temos algo muito interessante aqui. Olha o que ele está dizendo. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Aqui a gente usa, e quando você está até falando com alguém e você lê isso aqui, logo a sua mente é transportada para a imagem. Estão comigo aí? Ainda? Estão aqui? Boa noite. Não é barulho para você ir, não. É barulho para você chegar. Sabe o que é isso? Esta é uma imitação. Aquelas imagens são parecidas com o nosso Deus. Presta atenção. Não na forma. O que vem à sua mente quando você lê tem boca e não fala? Porque o nosso Deus, Ele fala. Entendeu? Tem olhos e não veem. O nosso Deus, os seus olhos estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15:3. Tem ouvidos e não ouvem. O nosso Deus, Ele ouve. Tem nariz e não cheiram. O nosso Deus, Ele cheira também. Jesus viveu aqui nessa terra. As suas mãos não apalpam. As mãos do nosso Deus curavam pessoas. E faz isso até hoje, pelo seu divino propósito. Seus pés não andam, e som nenhum lhe sai da garganta. Então aqui, o que o salmista está dizendo é que eles têm deuses, que eles agem como se eles fossem uma pessoa. O nosso são 3 pessoas encarnadas na segunda pessoa. Agora, o nosso Deus criou todas as coisas e governa sobre elas soberanamente. E no versículo 8 tem uma advertência: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Isso aqui, irmãos, é vigente hoje. É vigente hoje. Nós já vimos no outro salmo, né? Que se você fica exposto ao Senhor, você se parece com o Senhor, né? Quando eu peguei aquele salmo, citei dos querubins, eu citei lá daquele camarada que chegou, a menininha falou que ele parecia com Jesus, os discípulos, né? Eles estiveram com Jesus. Aqui ele está dizendo assim: esse pessoal trabalha tanto com esses ídolos que eles se parecem com eles. Mas o que dizer sobre os ídolos dos nossos dias? Nós achamos que só essas pessoas têm ídolos, irmão. Nós também temos ídolos que substituem o nosso Deus. Por isso que muitas vezes esses que nos cercam, eles nos veem impotentes, porque Deus está trabalhando e nós não estamos enxergando. Estamos achando que Ele está demorando, e Deus não demora, Deus não se atrasa. Você quer um exemplo disso? O livro de Marcos. O livro de Marcos, o evangelho, é o menor evangelho que tem. Ele tem apenas 16 capítulos. Ele aparece 44 vezes a palavra imediatamente. 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 É a movimentação de Jesus.
Você veja os evangelhos, no próximo módulo, depois da família, no 20 de julho, aqui no salão vai ser uma exposição de Lucas. E lá em cima vai ser uma exposição do livro do Antigo Testamento, eu não me lembro agora, que é essa Provérbios. Nos evangelhos, você nunca vê Jesus correndo. E ele nunca chegou atrasado ao lugar nenhum. Vai ser um tremendo desafio para nós, nesta época. Ele nunca correu. E nunca chegou atrasado. Olha só, que desafio para nós. O nosso Deus não atrasa. Eu disse para você outro dia, se Deus nos abençoasse 10 minutos depois, eu falei para os homens, não tinha um vivo. Não sobrava um de nós. Terceiro, rapidinho, terceira atitude nossa, convoque as pessoas para confiar no Senhor, versículo 9 a 11. Israel confia no Senhor. Você está acompanhando o andamento do Salmo? Então, no versículo 1 e 2, aquela oração, que agora o Senhor confunda essas pessoas. Eles não têm que questionar nosso Deus, eles não devem nada para ninguém, Ele é Deus, Ele é que tem honra e a honra dele. A segunda atitude nossa, verbalize, não tenha medo, diga para as pessoas, Deus é Deus, os ídolos não são nada. E não são nada, nós não temos medo deles. Que o pessoal faz trabalho por aí, faz macumba por aí, viu? E de vez por outra vocês me perguntam, você pergunta em off, né? Nunca pergunta em público. Mas quando vocês me perguntaram, pastor, macumba pega? Olha só que pergunta. Macumba pega? Pega. Não no crente. Amém. Mas é verdade, pessoal. No reino do inimigo, pega. Aqui conosco não pega. Porque temos o Espírito Santo de Deus. Nós pertencemos ao Senhor. Amém. Somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. Eu tenho dito isso aqui cada noite para você. Então convoque as pessoas. Não se acanhe. Ele diz, Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo, o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo, o seu escudo. E confia nos senhores que tem no Senhor, ele é o seu amparo, o seu escudo. Seja um arauto, meu irmão. Acredite, conclame. Não se abale com os irmãos abatidos, ou não se abata com os irmãos abatidos, console-os, traga esperança a eles. Olha, está escrito aqui: Israel confia no Senhor, porque Ele é o seu, literalmente, a sua ajuda e o seu escudo. Sua ajuda e o seu escudo. Só que repete 3 vezes. E essa repetição de 3 vezes é título de ênfase, mas também num sentido de abrangência. A nação de Israel confia no Senhor, os responsáveis pela adoração e o culto, que era a casa de Arão, confiam no Senhor, e todos os que temem o Senhor confiam no Senhor. Se nós formos aplicar para a igreja hoje, então a igreja como corpo confia no Senhor. Os pastores que são responsáveis pelo culto e adoração confiam no Senhor. E cada crente individualmente confia no Senhor. Você confia no Senhor? Você confia no Senhor? Então, a questão aqui não é só a crítica ao tipo de deuses que eles têm e que eles não são nada, porque Israel, vira e mexe, estava adorando ídolos. Então eles tinham aprendido. Você sabia que o cativeiro babilônico trouxe para Israel uma cura definitiva de um mal que Israel teve desde a sua fundação, praticamente depois dos patriarcas, que era a idolatria. Israel sempre viveu na idolatria. Israel sempre caiu em idolatria. E eles foram levados para a Babilônia. E na Babilônia eles foram curados definitivamente da idolatria.
Nunca mais, desde a Babilônia, o povo de Israel se curvou a qualquer ídolo. Essa é a razão por que eles não creem em Jesus. Acredite? Eles foram a um extremo tão forte, e lógico, na cegueira da sua incredulidade, por não reconhecer que Cristo é Jeová, eles não se curvaram a Cristo, porque eles são fascinados pela idolatria. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque não conseguiam entender e ver no Velho Testamento que Jeová no Velho Testamento era Jesus, apesar de que mais de 100 profecias foram cumpridas nele. Então eles rejeitaram o Messias, rejeitaram Jesus, com medo da idolatria, porque o povo foi curado da idolatria. Nunca mais eles adoraram a ninguém, só a Deus no Velho Testamento. Por isso eles não creem no Novo Testamento. Quarta atitude: confie. Deus irá nos abençoar novamente. Olha que palavra de esperança. Talvez você está aqui hoje à noite, você está passando por um momento difícil, está se esticando por um tempo, você tem sentido Deus ausente, pessoas têm questionado a sua fé. Aonde está o Deus que você serve, que você tanto fala? Então, se você já foi desafiado pelo Salmo, a primeira atitude, ore. A segunda atitude, verbalize. A terceira atitude, convoque as pessoas para confiar no Senhor. E a quarta atitude, confie, porque Deus irá nos abençoar novamente. Amém. Irmão, confia. Ele vai abençoar você de novo. Não vai ficar assim sempre. Essa é a palavra para Israel. Ele enfatiza aqui a bênção do Senhor, porque nos versículos 12 e 13, ele repete as 3 vezes, né? De nós tem se lembrado o Senhor, ele abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, ele abençoa os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. Lembrado aqui, é a palavra que nos leva inevitavelmente às alianças com Abraão e Davi e a nova aliança. Tanto pequenos como grandes, nós temos uma aliança com Deus em Jesus. Amém. E Ele vai voltar a nos abençoar. Amém. Ele vai abençoar você. Isso que você está passando, você pensa, você tem aquele sentimento que nunca mais vai mudar? O Senhor vai mudar isso. Amém. No tempo dele. Quando Ele atingiu o propósito dele. Lembra? Ele é Deus. Ele tem um plano para você, e o plano que Ele tem para você é fazer você mais parecido com Jesus. Os seus dias estão determinados, está escrito em Salmo 139, cada um dos dias determinados, e Ele vai atingir isto. Ele começou uma obra, e Ele vai completar a obra de Cristo. Todos os versículos que você conhece. Confie no Senhor, não esmoreça, não penda para os ídolos modernos, facilitadores modernos. Ídolo hoje, não tem aqui, é um negocinho desse tamanho, de plástico, coloridinho, chama atenção, que lindo, gravado em relevo. O seu nome, olha só, o seu nome aparece ali, direitinho. O meu tem até um I, Edson Cui. Tem um numerão grande em cima, tem um numerinho pequenino embaixo. E aonde você vai? É só tirar. Pessoal, isso aqui é poder. Isso aqui é um Deus poderoso. Porque o homem se sente poderoso hoje. Você confia no Senhor? Ou você confia no cartão? Em quem você confia?
Você confia no Senhor? Ou você confia no cheque predatório? No checão? Você confia no Senhor? Ou você confia no gerente do banco? Porque o gerente do banco é um Deus, pessoal. O camarada tem o poder. Ele libera dinheiro. É só você pedir. E ele libera. Ele negocia juro com você. Eu recebo telefonema direto. A gerente do meu banco me liga, olha aqui, ó, tem uma taxinha boa para o senhor. Aqui, ó, o senhor tem um crédito pré-aprovado aqui, um montão. É um telefonema. Gravado. São os deuses dos nossos dias, que nos fazem ter poder. Por que precisamos do Senhor? Mas quando essas coisas falham, aí você tem desespero. Confia no Senhor, porque Ele vai mudar a sua situação. Ele mudou a situação de Israel. E quinta atitude: espere abundância. Agora você está fazendo o filho da prosperidade. Ele da prosperidade agora. Eu estou dizendo, Ele vai abençoar você de novamente. Ele vai abençoar você de novamente. Amém! Eu vou botar fogo nesse negócio aqui agora. Eu estou querendo dormir. Eu não vou tirar essa dormir. Tem mais 5 minutos. Aí eu falo assim agora: espere abundância. Amém! Abundância. Você vai ter abundância. Ele diz para nada. Veja versículos 14 e 15. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Aqui literalmente, a tradução em português a gente perdeu um pouquinho aqui. No versículo 14, ele está dizendo simplesmente assim: o Senhor vos aumente mais e mais. Então, quando o tradutor for fazer a tradução para português, ele interpretou mais do que traduziu, porque ele interpretou que o aumento era um aumento de bênçãos, mas ele estava equivocado, porque o aumento aqui é aumento numérico e aumento de poder. Porque se você lembra e conhece a história do Egito, o aumento numérico da nação é uma coisa importante. Eles desceram para o Egito nos 75, 430 anos depois, eles eram 2 milhões de judeus. Quando saíram com Moisés, 2 milhões foram para a terra, viveram na terra, e por causa das guerras e aquela coisa toda, a nação sofria com diminuição de população. Aí o Senhor, porque Israel depois dividiu a nação, tribo do norte 10, tribo do sul, e então o Senhor chamou um profeta chamado Jeremias e disse o seguinte: Jeremias, diga para o povo, diga para o rei, que eu vou mandar o cara da Babilônia vir aqui, e ele vai invadir isso aqui. Então, a dica é o seguinte: quem se entregar para o rei da Babilônia, vai viver. Se lutar, vai morrer. Se resistir, vai morrer. Se entregar, vai viver. Adivinha? Acusaram o cidadão de traidor. A gente vai ter que se entregar para o inimigo? Não, tem que lutar até o fim. E Jeremias dizia: quem se entregar vai viver, e quem resistir vai morrer. Não creia no Senhor. Quando Nabucodonosor chegou, o povo resistiu, e ele dizimou a nação. E ele levou um tanto para lá. Então você está entendendo que quando Israel foi para a Babilônia, foram alguns milhares, e viveram na Babilônia. E quando eles voltaram para um Esdras, na primeira turma, que na verdade foi com Zorobabel, que eles vieram,
A história diz que foi cerca de 50 mil só que voltaram para a Palestina. A maior parte não quis voltar, ficaram na Babilônia, tinha um comércio na Babilônia, já estava bem estabelecido lá. Aí veio uma outra turma mais tarde, com Esdras e Neemias, mas a população de Israel não era mais do que 50 a 60 mil habitantes em Jerusalém. Para uma nação que seria como a areia do mar. Então, essa promessa aqui você vai entender agora. Ele diz: o Senhor vos aumente mais e mais. Vocês não vão ser somente esse pouquinho aqui. Ele vai voltar a abençoar a nação vai voltar a crescer, a nação vai voltar a ser uma grande nação. Por isso que espere a abundância. Ele vai aumentar as bênçãos, e o salmista reforça a esperança dos feitos inigualáveis. Ele termina no versículo 5, ele diz: sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Finalmente, acabou. Número 6. Responda. Então, diante dessa declaração, confie que Ele vai abençoar de novo e espere a abundância, o povo tinha que dar uma resposta. Então, responda é a próxima atitude. Responda: bendirei e louvarei o Senhor. Essa é a única resposta que você dá. Você está ainda no deserto? Está passando dificuldades? Então eu estou dizendo para você: você vai buscar o Senhor, confia no Senhor, e o Senhor vai voltar a abençoar você, e Ele vai abençoar com abundância. A sua resposta é: eu bendirei e louvarei ao Senhor. Não é murmurar, não é reclamar, não é desconfiar, é uma resposta pronta. Presta atenção, eu não estou dizendo que quando acontecer você vai fazer isso. O salmo está aqui, é uma atitude imediata diante da promessa do Senhor. Ele vai abençoar o povo novamente, Ele vai multiplicar o povo. Então o povo respondeu, versículo 16: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Está dizendo, não lá, desde agora, que ainda estamos sofrendo as dificuldades, para sempre. Louvai ao Senhor. Amém. Os céus são do Senhor. Nós não vamos ver o Senhor aqui lá adiante. Tem gente que está vendo aí, pessoal. Não estão vendo o Senhor. Alguns de vocês ficam impressionados. Não fique impressionado. Você tem que ter ousadia na palavra e diga: não foi o Senhor. Outro dia eu disse isso. Eu disse isso num grupo. E eu falei: você não viu o Senhor. Esse não é o Senhor que apareceu. A Bíblia diz que o diabo aparece como anjo de luz. Vocês estão vendo o diabo? Eu estou pensando que é o Senhor. O Senhor não vai aparecer. Está escrito. Não vai aparecer. Quando Ele vier, já está dito como Ele vem. Nos raios para buscar a igreja e no Monte das Oliveiras para poder restaurar o povo de Israel lá no futuro. Lá. Então, se você vir no Brasil, não foi Ele. Eu estou entendendo? É simples. Você não faz geografia? Brasil é Israel, pessoal. O Brasil não tem Monte das Oliveiras. Tem igreja Monte das Oliveiras, mas não tem Monte das Oliveiras. É sério. Agora aqui um contraste importante para terminar. Os mortos não louvam o Senhor. Nem os mortos espiritualmente e nem os mortos fisicamente. Então, se você está aqui hoje e Cristo ainda não é seu Senhor, você está morto espiritualmente. E morto espiritualmente você não pode louvar o Senhor. Você primeiro precisa renascer. Efésios 2:1 diz: Ele nos deu vida quando estávamos mortos em delitos e pecados.
Então os mortos não louvam o Senhor. Quem louva o Senhor são os vivos. Aqueles que nasceram em Jesus e aqueles que têm fôlego como nós, até quando Cristo vier nos buscar, ou Ele nos chamar, vai acontecer primeiro. Eu sei que tu nunca se arrebatado aqui, mas eu tenho mais com vocês, nem todo mundo vai ser arrebatado. Alguns de nós iremos, talvez, antes do arrebatamento. Contudo, como o arrebatamento pode ser hoje ainda, Amém. Eu vou mostrar para dar, mas só falar que hoje esse já fica matinho. Ok, nós, porém, bendiremos. De novo, eu não sei como você chegou aqui hoje à noite. Agora eu sei como você pode sair daqui hoje à noite. Você entrou aqui hoje à noite, talvez confiando em alguma coisa que não era o Senhor. Ídolos. Mas você foi desafiado pelo salmista, que você tem que orar para que a glória do Senhor confunda as pessoas. Ele não tem que se mostrar, ele não tem que provar nada. Jesus não desceu da cruz porque não tinha que provar nada para ninguém. Se ele descesse, não nos salvaria. Verbalize para as pessoas. Deus é o da Bíblia, é o que eu acredito. Os outros não são nada, por isso não tem medo deles. Então, seja um arauto, conclame as pessoas, convoque as pessoas para a adoração do Senhor. Confie no Senhor, porque Ele vai voltar a abençoar você. E espere a abundância. Então, diante dessas promessas, responda: nós bendiremos e louvaremos o Senhor. Amém? Amém? Vamos orar. Nosso Deus bendito, mais uma vez, diante da Tua palavra, nós nos curvamos, porque a Tua palavra é a verdade, e ela traz esperança para o nosso coração. Pai, quantas vezes nós nos sentimos enfraquecidos, derrotados, ao ponto de que as pessoas que convivem conosco nos questionem a fé. Pai, obrigado porque o Senhor nos falou hoje à noite, pela Tua palavra, pela boca do salmista, de que o Senhor é o nosso Deus, e nós confiamos no Senhor. Renova, Pai, a confiança no coração dos Teus filhos. Não permita que eles sejam contaminados e levados por esses ídolos modernos que confundem porque não têm a aparência dos ídolos do passado, mas são ídolos porque é onde os Teus filhos têm posto a confiança. Que eles retornem a confiança no Senhor, que eles tenham essa convicção de que o Senhor irá abençoar de novo, o Senhor vai dar abundância de novo, e que a resposta deles seja: desde agora e para sempre bendiremos o Senhor e louvaremos o Teu nome. Aleluia. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o Teu povo, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos.